É sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. E para você que é nosso telespectador, hoje eu quero te dar um presente, o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/estaescrito ou pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7 CEP 12300 970, Jacareí, São Paulo. Será que a Bíblia não se contradiz quando afirma "não terás outros deuses diante de mim", mas fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Afinal, quantos deuses tem o cristianismo? Esta é a série Nisto Cremos. Pelo tipo de perguntas, você já pode perceber que o programa de hoje promete. Eu também estou muito curiosa para ver como Ivan Saraiva vai responder estas perguntas. Então, vamos assistir o programa Está Escrito de hoje? Fique conosco, prometo que você não vai se arrepender. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na Trindade. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Está Escrito. Você sabe, estamos fazendo essa série a respeito daquilo que cremos. O nome da série é Nisto Cremos, aquilo que os cristãos de fato creem. Você vai descobrir que muitas das coisas que nós imaginamos que os cristãos creem, na verdade não creem. E muitas coisas que os cristãos ensinam, às vezes a gente nem sabe, nem tem conhecimento. Hoje nós vamos abordar um tema bastante importante. Vamos falar a respeito da Trindade. Você sabe que essa palavra Trindade, ela não aparece na palavra de Deus. Então por que nós cristãos cremos na Trindade? Bom, você precisa também saber que existem pessoas que não creem na Trindade, pessoas que são antitrinitarianas. Elas acreditam que o Espírito Santo não é Deus, que Deus de fato é Deus, que Jesus é Deus, mas que o Espírito Santo não passa nem perto disso. E você, o que pensa a respeito da Trindade? Você sabia que existe uma ramificação dos antitrinitarianos que acreditam que o Espírito Santo nada mais é do que uma tentativa de Satanás se infiltrar dentro da relação Deus Pai e Deus Filho? Usam inclusive textos bíblicos para afirmar e defender isso. Pode ser um absurdo para você, uma blasfêmia, uma heresia para muitas pessoas, mas existem alguns que creem dessa forma. Agora a questão é, o que a palavra de Deus diz? Eu fico imaginando que você deve estar pensando, você que está acompanhando essa série, puxa, o pastor Ivan sempre fala com a Bíblia na mão, sempre. Porque isso é uma referência de que tudo que você crê ou deixa de crer deve estar baseado nas Sagradas Escrituras. Quando eu coloco isso na minha mente, no meu coração, as coisas começam a se esclarecer. Por isso, as suas dúvidas precisam ser tiradas pela Bíblia e não apenas pela cabeça de um líder religioso ou de algum guru intelectual. Bom, mas vamos voltar para o nosso assunto. Trindade. Você acha que nós, como cristãos, podemos ser ao mesmo tempo monoteístas, ou seja, acreditarmos em um único Deus, e também crermos na Trindade? Você acha que Trindade é o mesmo que três deuses? Seríamos então politeístas? O que de fato o cristianismo crê? Bom, acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não é o mesmo do que crer em três deuses. Ficou claro isso para você? Antes de qualquer coisa, o cristianismo é monoteísta. Só que é claro, nós não somos monoteístas radicais como os judeus, que acreditam apenas em Deus formando a sua divindade.
Bom, a Trindade também, ela não representa uma multiplicidade de deuses. É uma divindade composta por 3 pessoas. Isso ficou claro para você? É uma unidade composta. É claro que todas as ilustrações que imaginarmos para definir a Trindade, todas elas serão parciais, incompletas e fragmentadas, mas pelo menos nos ajuda a tentar entender um pouco aquilo que foi revelado a respeito dessa relação tão linda e tão bonita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você entende que a Trindade, ela é bíblica, mas ela está além da nossa capacidade intelectual? Veja, por exemplo, algumas evidências bíblicas a respeito da Trindade, para que você veja que, de fato, a Trindade está aqui dentro de um conceito bíblico. Existe uma inferência ao plural em Gênesis 1:26. Ali diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança e conforme a nossa imagem. Quando Deus declara isso, veja, ali diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E agora vai algo importante para você e para mim, entendermos um pouquinho a respeito do hebraico. Você sabe que na língua portuguesa nós temos o singular e temos também o plural. No hebraico nós temos uma variante entre as duas. Você tem o singular, o dual e você também tem o plural. Então, você tem aquilo que é só, singular, quando contém 2 pessoas, coisas, é o dual, e o plural é um mínimo de 3. Quando você vê em Gênesis 1:26, esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança está no plural, ou seja, um mínimo de 3. Aqui é uma inferência a respeito da própria Trindade. E existe uma outra inferência importante também a respeito da Trindade, que é o próprio batismo de Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, versos 16 e 17, o que a gente encontra? O batismo de Cristo. E diz assim, da forma como Jesus foi batizado, abriu-se os céus e o Espírito de Deus, descendo como pomba, pousou sobre ele. E ele ouviu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Percebeu ali? A Trindade reunida mais uma vez, temos a inferência na criação, no batismo de Jesus, em grandes momentos da história do cristianismo, nós percebemos aqui a Trindade. Existe também uma outra inferência importante para você que quer crer de fato naquilo que o cristianismo crê. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele deu a grande comissão, a sua grande ordem, o mandamento, foi que eu e você deveríamos ir, ensinar, pregar para todas as pessoas. Também está no livro de Mateus, só que agora no capítulo 28, no verso 19, Jesus disse assim, portanto, ide fazer discípulos de todos. Os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu mais uma vez? Essa relação de igualdade, a relação entre iguais. E isso para mim é especial demais e lindo demais. Eu fico lembrando, por exemplo, na questão do monoteísmo judaico duro, rígido, onde Deus é um único ser, sozinho, isolado, onde ele não tem nenhum igual a ele. Isso é muito triste e solitário. E a palavra de Deus exalta a Cristo e exalta o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade que o próprio Deus.
Bom, a palavra trindade, ela não existe na Bíblia, mas a gente também recebe muitas informações quando a gente começa a estudar a Bíblia, e o desafio do Está Escrito é para que você leia a Bíblia e estude cada vez mais. Você sabe que existem palavras que é do nosso dia a dia, mas que também não estão na Bíblia. Por exemplo, ascensão, encarnação, milênio. Mas sabe, a própria palavra Bíblia não está aqui dentro da Bíblia. No entanto, elas são aceitas, porque a nomenclatura é apenas uma maneira de expressarmos aquilo que pensamos ou ensinamento que encontramos dentro da palavra de Deus. Em João 14,16, sabe, Jesus, ele fala algo extraordinário que para mim me ajuda muito a entender essa realidade, essa verdade a respeito da Trindade. João 14,16 declara: eu, Jesus dizendo, rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador. Percebeu a Trindade? Jesus, orando para Deus, mandar outro, um terceiro Consolador. Então a gente não pode entender que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus, ou um braço de Deus, ou a atuação de Deus, muito menos uma energia. Querido, o Espírito Santo é tão lindo e tão especial, porque a Bíblia diz que ele até mesmo se entristece com os nossos pecados. Nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Você não consegue pecar contra uma cadeira, contra um sofá, contra uma estante, uma mesa. A gente não peca em relação a coisas, somente em pessoas ou contra pessoas. Eu quero que você lembre de mais um argumento para que isso fique claro na sua mente. Você quer ser um cristão? Você quer de fato crer naquilo que a Bíblia ensina? Então você precisa crer na Santa Trindade. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7, nós lemos assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Então veja, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? João 1:1 diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Logos referindo-se a Cristo. São três no céu que dão testemunho: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai, a Palavra e também o Espírito Santo. Ficado claro na sua mente. Ficado claro na sua mente.